Deixa eu te perguntar uma coisa. Tupi, código de negociação TUPY3. Você investe nessa empresa? Você conhece essa empresa que está passando aqui no fundo, que faz esse tipo de produto? Você conhece essa empresa? Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, é sobre isso que eu irei falar nesse vídeo, sobre a TUP3. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Tupi, vale a pena? É sobre isso que iremos falar nesse vídeo, pessoal. O que vamos conversar aqui exatamente? O que é a Tupi, como ela faz dinheiro, top 5 fatos sobre a Tupi, os resultados do segundo trimestre de 2024 foram bons? Vamos dar uma olhada e dar uma olhada no gráfico, beleza? Então, primeiramente, já deixa o seu like e vamos lá, pessoal. O que é a Tupi? A Tupi é uma multinacional brasileira do ramo de metalurgia, fundada em 9 de março de 1938 na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje é a maior fabricante de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, especificamente blocos e cabeçotes do motor. Então, é uma empresa que atua no setor automotivo, fazendo principalmente blocos e cabeçotes. A Tupi em números. Olha, ela tem hoje 3 plantas, uma no Brasil, uma no México, uma em Portugal, 21 mil colaboradores, mais de 67% da produção é exportada, receita total de 11,4 bilhões, em 2023, e está presente em mais de 40 países. Então vamos falar de top 5 fatos sobre a Tupi. Fato número 1, grande parte da produção é feita sob encomenda. Aproximadamente 45% da receita é oriunda de produtos que contêm serviços de usinagem ou montagem de motores para terceiros, contratos de manufatura, percentual que era de 37% no segundo trimestre de 2023. Então, eu já fui auditor, pessoal, e quando você vai auditar uma empresa, algo que você sempre precisa olhar é se a empresa não está fabricando muito, produzindo muito e está deixando o dinheiro parado lá no estoque. Então, quando você tem grande parte das suas vendas já por encomenda, você diminui risco de dinheiro parado, você diminui ineficiência, às vezes você fabrica algo que o mercado não quer. Então, esse é um fator positivo para a Tupi. O fato número 2, a carteira de clientes é composta majoritariamente por empresas do setor automobilístico, Cummins, Caterpillar, aquela que faz Patrola, Trator, Ford, Mercedes, Benz e John Deere, tá? Então você vê aqui que tem aqui muito nessa parte de máquina pesada, né? Fato número 3, a empresa possui acionistas relevantes, BNDES Par, que é do governo, né? Previr, que é o pessoal lá da aposentadoria dos Correios, né? Trígono, que é um grande fundo de investimento. Então você vê aqui que são grandes acionistas. Qual que é a vantagem de ter grandes acionistas? Se esses acionistas são acionistas de longo prazo e eles estão com a empresa, e eles verem que a cotação está muito desvalorizada, eles vão aumentar a posição nessa empresa porque eles acreditam na empresa, principalmente essa Trígono aqui. Então é uma região onde tem ali os suportes são muito respeitados, tá? Que tem ali muita defesa por parte desses players aqui. Talvez não BNDES, mas Previ e Trígono, isso pode acontecer sim. Fato número 4, a maior parte da receita vem de moeda forte. Olha só isso aqui, 15% Europa, 43% América do Norte e Latam, né? Latina America, 40%. Então, mais da metade é exportado, tá bom? E o segmento, 86% é componentes estruturais e contratos de manufatura, 7% é energia e descarbonização e 7% é distribuição. Esse segmento aqui, se você entrar no site do RI da Tupi, você vai ver eles dedicando muito tempo nessa parte aqui. Eles estão investindo muito aqui, mesmo sendo pequeno, eles estão dando muita atenção para esse segmento aqui, tá, pessoal? Então é algo bom para vocês ficarem atentos aqui, que vocês sabem, com toda essa questão de ESG, eles vão cada vez mais bater em coisas de carbono, mas a Tupi já está correndo atrás disso aqui, ok? Fato número 5, ela paga bons dividendos. Essa linha vermelha aqui é a linha dos 6%. Então você vê aqui, desde 2008, ela paga assim até acima de 6%, né? O dividend yield atual aqui dela está por volta de, nos últimos 12 meses, ali de uns 5%. Então é uma empresa que tem por tradição pagar dividendos. E analisando o segundo trimestre de 2024, quando a gente analisa aqui os principais pontos, as receitas, 2,8 bilhões, olha só que loucura, receita em bi, só no trimestre,
que diminuiu em relação ao segundo trimestre de 2023. A geração de caixa operacional foi boa, de 413 milhões contra 159 milhões no segundo trimestre de 2023. A margem EBITDA foi de 14,1, que melhorou em relação ao segundo trimestre de 2023, que foi de 11,2. E o EBITDA ajustado foi 19% maior, 395 milhões. O lucro líquido foi de 18 milhões. Quando você analisa aqui uma receita de 2,8 para um lucro líquido de 18 milhões, algo aconteceu de muito errado aqui, né? Uma margem de lucro aqui baixíssima. Vamos analisar o que aconteceu. E aqui eles falam que, né, anúncio de novos contratos no segmento de contratos de manufatura e energia e descarbonização, com faturamento esperado superior a 200 milhões por ano. Então, vamos analisar o resultado aqui do segundo trimestre de 2024 e do primeiro semestre de 2024. Aqui faz um comparativo de trimestre contra trimestre e aqui faz um comparativo de semestre contra semestre. E aqui, pessoal, eu deixei destacado o que aconteceu aqui que deu uma destruída no resultado dos caras. Foi isso aqui, ó, resultado financeiro líquido. Ele está em 228 milhões. Isso aqui deu uma destruída no resultado dos caras. Ele aumentou aqui, quando compara semestre com semestre, 41%, e quando compara trimestre com trimestre, aumentou 86%. E isso fez com que aqui o lucro líquido, que antes era 207 milhões no primeiro semestre de 2023, aqui foi para 129 milhões, né? Mas no comparativo de trimestre contra trimestre, o lucro caiu de 61 para 18 milhões. Você vê aqui que são margens bem apertadas, né, pessoal? Então é algo que você precisa lidar com esse tipo de empresa aqui. Margem apertada. Por quê? Endividamento em moeda estrangeira faz isso aqui, tá? Então é algo, já ao meu ver, é algo assim que conta um pontinho negativo para a empresa, essa questão dessas margens de lucro aqui serem tão baixas, tá? E quando a gente analisa a receita aqui, no primeiro semestre foi de 5,7 bilhões, caiu para 5,4 bilhões. E aqui tem os veículos comerciais, foi até bom, aumentou de 1,1 para 1,3 bilhões. Porém, no ramo off-road é que foi o grande problema. Ele caiu de 164 milhões para 143. E isso no mercado interno, né? Quando a gente analisa no mercado externo, a situação foi um pouco pior. Ela, ao invés de crescer 8,6, ela diminuiu 13,4. E o principal detrator foi o off-road, que caiu de 1,1 bilhão para 0,7 bilhões. Uma queda de 35,4%, pessoal. No off-road, que é aquele que eu falei para vocês, que é Caterpillar, que é esse tipo de coisa. E aí, talvez uma dúvida que você tenha seria, poxa, o que seria um off-road? É isso aqui, ó. Trator de roda de tamanho e tipo diversos, colheitadeiras, máquinas e equipamentos para cultivo, transporte e movimentação, marinha mercante, locomotiva, transporte pluvial. E outra aplicação é em geradores de emergência, cogeradores de energia, motores para aplicação industrial e tudo mais. Então, esse ramo off-road foi onde foi judiado no resultado da Tupy agora no ano de 2024. Poxa, mas por que foi tão judiado assim? Aqui eles até falaram. A demanda oriunda das aplicações off-road foi afetada, principalmente pela queda expressiva dos preços globais das commodities agrícolas e pelo desempenho de vendas de máquinas voltadas ao mercado de construção residencial. Então, se o preço da commodity diminui, então menos pessoas querem comprar, querem fazer manutenção. E por isso as aplicações off-road diminuíram a nível de mercado externo. E o que aconteceu que lá no resultado financeiro líquido foi tão ruim, né? Aqui eles falam que basicamente há dois motivos: novas operações de captação, ou seja, aumentou ali captações dele, né, de empréstimos, e depreciação do real ante o dólar. Mas mesmo com isso, pessoal, eles não são uma empresa ali endividada, tá? O EV/EBIT deles hoje está abaixo de 2. Esse aqui é o gráfico, né? Dívida líquida sobre EBITDA, ela está hoje em 1,97, tá? Tá em 1,90 e 1,97 a média. Tá aumentando, por isso que tá aumentando as despesas lá no resultado financeiro líquido, né? Mas assim, tá abaixo de 2, tá até controlado. E vamos falar de dividendos, pessoal? Eles sempre pagam dividendos, mas
é algo ali tranquilo, não é nada, não é nenhuma elétrica, né? Mas está sempre pagando dividendos. Olha só, o dividend yield atual está em 2,46 e o dividend yield médio dos últimos 5 anos está em 2,35%. Então, desde 2014 para cá, só não pagou no ano de 2020. Foi aquele ano que teve aquele problema mundial de saúde, mas aqui todos os outros anos pagou ali, no mínimo, por volta de 2%. Mas teve anos que pagou bem, tipo aqui em 2017, que pagou mais de 6%. E aqui nessa matéria da Nord Investimentos, eles até comentam o porquê que teve um problema tão grande no primeiro trimestre de 2024. Eu estou analisando aqui o segundo trimestre, mas aqui eles comentam do primeiro tri e basicamente o que eles falam é o seguinte: ambiente ainda desafiador para a questão do off-road. Não foi fácil e também devido à questão de câmbio desfavorável. Eles têm a maior parte da receita em dólar, mas também a maior parte do seu endividamento em dólar. Eles fazem muita captação, tipo bonds, né? Então, o endividamento deles, quando o dólar aumenta, o endividamento aumenta também, tá? Basicamente é isso, mas se vocês terem mais dúvidas, fiquem à vontade em procurar isso aqui no Google lá que vocês encontram maiores informações. E vamos falar de gráfico, pessoal? Beleza, estamos aqui no gráfico da Tupi. Esse aqui é o gráfico 1S, né? O gráfico semanal. E essa aqui é a linha da máxima, 29,52. O que é essa parte aqui que eu pintei? O 20% do preço mais caro que já teve, né? Acima de 80% ali, os 20% mais caro. Aqui, essa é uma região que normalmente eu nunca compro, porque eu considero uma região de topo, tá, pessoal? Eu não compro aqui, então para eu comprar somente abaixo dos 23,75. Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, mas eu posso dizer os preços que eu considero mais interessante. Então, eu avalio comprar somente abaixo ali de 23,75. Um bom preço de compra, que seria um suporte muito forte, é aqui na região dos 21,28. Outra região de suporte muito forte é a região dos R$20, tá, pessoal? E daí teria que cair muito, seria a região aqui dos 15,99, ok? Então, atualmente eu não acho que é um momento bom de compra, não. Ela está aqui perto da máxima histórica, está num momento ali bem caro de comprar. Então, pessoal, o que eu observo analisando aqui os números da Tupi? A Tupi é uma empresa que parece ser uma empresa muito tecnológica, uma empresa muito boa, mas que ela passa por esses desafios, né? A questão do endividamento em dólar, a questão do off-road ser uma receita muito relevante lá no mercado externo e ela está apanhando, a questão do gráfico, ela está com preço lá perto da máxima histórica, não é um momento bom para compra, e um dividendo que eu acho um dividendo ali ok, né? A gente está muito acostumado com 6% lá do Barsi, mas ali é um dividendo ok quando a gente leva em consideração esse ramo aqui, né? Então, por enquanto, eu não compraria. Eu só compraria se ela estivesse ali pelo método da fórmula mágica, que hoje não está, que eu até já comentei em alguns outros vídeos, que o meu método de seleção de ações é pela fórmula mágica e às vezes eu seleciono também pelo IFR, tá, pessoal? Eu já expliquei aqui eu selecionando pela fórmula mágica, mas se vocês quiserem que eu explique também como eu compro ações pelo IFR, ali, coloque aí nos comentários que eu posso dar exemplos de como essa operação é lucrativa e de como eu faço isso, tá bom, pessoal? Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.